Olá, meus amigos. Muito bom dia. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo, o Espírito daquele que ressuscitou, é o Espírito não de morto. O Espírito Santo não é espírito de morto, de defunto. O Espírito Santo é o Espírito daquele que ressuscitou Jesus e apareceu para os seus discípulos. Então, só ele é digno de aceitação, de credibilidade, de recebimento. O Espírito Santo é o Espírito da vida, é o Espírito da ressurreição. Quem recebe o Espírito Santo ressuscita. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus, nos deu vida, nos ressuscitou através da nossa fé no Senhor Jesus. Mas eu queria falar para vocês o que o Espírito Santo tem nos dado. É muito precioso esse ensinamento. E nós vamos voltar ao passado, lá na época de Jesus, que Jesus estava curando os enfermos, libertando, ensinando a palavra de Deus, enfim, se dedicando à salvação das pessoas. Aí aproximou-se, diz o texto sagrado, que aproximou-se dele um certo príncipe, diz o texto mais exatamente, e perguntou-lhe um certo príncipe. Príncipe não era um filho de um rei, aqui, no caso aqui, está se referindo a uma pessoa importante, principal, um filho de uma pessoa muito importante, muito influente. Era rico, tinha saúde, era jovem, tinha um futuro brilhante pela frente. Tinha tudo esse príncipe, mas lhe faltava uma coisa. O que é que lhe faltava? Lhe faltava paz. Paz não dos seus inimigos. Não acredito nisso. Mas paz na sua consciência. Paz no seu espírito. Porque havia uma questão, havia uma pergunta que ficava latejando dentro dele. E ele foi colocar essa pergunta, essa dúvida, para Jesus lhe responder e dirimir aquela dúvida. Então ele perguntou ao Senhor Jesus: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Quer dizer, aquele príncipe, jovem, rico, bem-sucedido, tinha tudo, mas não tinha certeza da salvação da sua alma. Ele não tinha certeza de que iria herdar a vida eterna, porque a vida aqui na terra dele era muito boa, mas ele sabia que tinha prazo de validade. Então ele perguntou: mestre, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Por que me chamas bom? Ninguém há bom. Jesus disse: ninguém há bom, senão um, que é Deus. Eu sempre me perguntei, poxa, por que Jesus fala que ninguém há bom, senão um, que é Deus? Ele deveria falar, bom, Deus é o melhor, ou é excelentíssimo, é glorioso, é magnífico. Não há bom, essa é a palavra, senão um,
que é Deus. Quando a gente fala em maravilhoso, ótimo, excelente, melhor, a gente está sempre comparando aquilo que a gente está se referindo a bom e quer dizer que é melhor. Deus não é o melhor, não. Deus não é o melhor. Não existe, quando se fala Deus é melhor, então se compara Deus com outra coisa, outra pessoa. Então não existe termo de comparação com Deus. Deus é único. Ele é bom. Bom quer dizer que ele é bom. Não existe mal. Não existe mais ou menos. Não existe melhor. Só ele é bom. Só ele é bom. E aí você pode entender quando tudo que ele criou foi muito bom. Diz o texto sagrado que tudo que Deus criou, depois que ele criou os céus, a terra, o homem, a mulher, os animais, tudo, ele viu que tudo era muito bom. Porque ele é bom, ele só faz bondade. Porque ele é bom, ele só faz o que é bom, perfeito, na nossa linguagem. Mas Jesus corrigiu esse erro do príncipe, porque não tinha noção do que é Deus, e lhe disse: sabe os mandamentos? Respondendo à pergunta do jovem rico ou do príncipe. Sabe os mandamentos? Então Jesus listou, dizendo: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, quer dizer, não vai usar da mentira, honra teu pai e a tua mãe. E o jovem rico respondeu: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade, desde jovem, adolescente. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. E é justamente essa coisa que faltava é que o incomodava. Ele não tinha paz na sua alma porque não sabia o destino dela após a sua morte. Ele tinha dúvidas com respeito ao futuro da sua alma. Ele sabia que o corpo ia morrer. Ele sabia que o corpo iria ficar aqui. Mas e a alma dele? Então isso o intrigava. Que farei, disse ele, para herdar a vida eterna? Olha só que pergunta. Eu tenho certeza que todo mundo tem essa dúvida. Mesmo aqueles que dizem ser ateus têm essa dúvida. Que farei para herdar a vida eterna? Para onde vai a minha alma? Para onde vai a minha alma? Essa é a pergunta que incomoda a gregos e troianos, a todo mundo, religiosos e não religiosos, crentes e incrédulos, porque a alma está ali, a alma está dentro dela, ela sabe que existe essa alma, esse ser que um dia descola do seu corpo. Para onde vai a minha alma? Então Jesus disse: não matarás, não adulterarás, e listou alguns pecados. E disse mais. O rapaz respondeu: mas isso tudo eu tenho observado, eu não tenho adulterado, eu não tenho matado, eu não tenho furtado, eu não tenho falado falso testemunho, eu não tenho falado falso testemunho, eu tenho honrado meu pai e minha mãe. Jesus disse:
ainda te falta uma coisa. Quer dizer, ele não havia herdado, não havia certeza da sua salvação. E a pergunta é, você, minha amiga e meu caro amigo, você tem certeza da sua salvação? Porque a sua alma, a alma humana só fica em paz quando ela tem certeza da sua salvação, da eternidade dela. Porque a alma sabe que não morre. A alma não morre. A alma não morre neste mundo, a alma não morre na eternidade, nem no inferno. No inferno não existe morte. A alma não morre no inferno. Então, a pessoa que quer se matar para se livrar dos seus problemas aqui, lá no inferno, ela não vai ter como fugir do sofrimento, da dor. Não tem morte. Não existe morte no inferno. A pessoa sofre, existe sofrimento, tormento por toda a eternidade. E essa era a preocupação do jovem rico. Então Jesus disse, bom, ainda te falta uma coisa. O que faltava? Obviamente, a alma daquele jovem estava apegada, agarrada às coisas, ao dinheiro, ao poder, ao luxo, à vida regalada. Então Jesus disse, vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres. Aí sim terás um tesouro no céu. O tesouro no céu é a salvação da alma. Não existe maior tesouro do que esse. A pessoa pode ter o mundo aos seus pés, mas quando morre, esse tesouro fica por aqui, juntamente com o seu corpo. Mas a sua alma, se estiver apegada a esse tesouro, sua alma vai para o inferno, vai sofrer a eternidade lá, como estão as almas das pessoas que morreram sem a salvação da sua alma. Elas estão agora, neste momento, enquanto eu falo com você, elas estão gritando, urrando, desesperadas, por causa do sofrimento, que é infinitamente maior do que qualquer tipo de depressão que a pessoa tenha aqui na Terra. Então, ele disse, ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Então, quando você, e Jesus fala, terás um tesouro no céu aqui na Terra. Eu consegui esse tesouro, por isso eu sou feliz, por isso eu tenho paz. Eu tenho paz e ninguém vai roubar essa paz, porque esse tesouro é invisível, é intocável. Somente eu tenho o poder de mantê-lo comigo ou desperdiçá-lo, cometendo ou transgredindo a palavra de Deus. Mas como eu não sou burro, eu continuo crendo e vivendo de tal forma que mantenho esse tesouro dentro de mim. Eu tenho paz. Eu tenho paz. A pessoa, enquanto ela tiver paz, ela está segura, alegre, feliz, porque a sua alma está salva. Mas, havendo pecado, havendo iniquidade, a paz se retira imediatamente. É como disse o Senhor, o ímpio, o pecador, não tem paz. O pecador não tem paz. Ele pode ser podre de rico, mas não tem paz. Pode ter tudo no mundo, mas não tem paz. Por outro lado, a pessoa pode ser paupérrima, a mais pobre e miserável da face da terra, mas se ela tem a sua alma apegada às promessas de Jesus, à palavra de Deus, a fé na palavra de Deus, então ela tem paz.
que foi o caso do pobre Lázaro, que estava à porta do rico e que, quando morreu, foi direto para o seio de Abraão. Hoje, aqueles que morrem em Cristo Jesus vão direto para o seio do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, então, minha amiga e meu caro amigo, talvez eu tenha, ou melhor, Jesus tenha respondido a sua pergunta. Você que vem buscando paz, 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 paz. Eu quero o Espírito Santo para ter paz. É claro que o Espírito Santo traz, é o Espírito da paz. Mas, antes de você receber a paz, você tem que abandonar o pecado, o erro, a vida errada. Porque, do contrário, não vai haver paz. E não havendo paz, como que você pode receber o Espírito da paz? Enquanto a pessoa estiver andando, vivendo no caminho da corrupção, da mentira, do engano, da prostituição, de tudo que é errado, ela sabe o que está fazendo que é errado. Eu não preciso nem aqui listar os erros. Cada um sabe, porque quando a gente comete um pecado, por menor que seja, a nossa consciência lateja e não deixa a gente sossegado. Não é verdade? Pois bem, mas quando a pessoa entrega a sua vida para Jesus, tem o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor na sua vida, a sua alma fica em paz, porque os seus pecados foram lavados pelo sangue do Senhor Jesus. Mas se não há paz na sua consciência, então, minha amiga, meu amigo, não adianta a religiosidade, não adianta a frequência na igreja, não adianta pagar dízimo, devolver dízimo, dar oferta, nada disso resolve. O que resolve é a alma apegada ao Senhor Jesus Cristo, a fé nele, andando nos seus passos. Aí sim, ela vai ter paz e, obviamente, a garantia, porque a paz que Deus nos dá, que o Espírito da paz nos dá essa certeza, essa convicção, esse tesouro glorioso que está dentro de nós, que ninguém pode roubar, ninguém pode tomar. É muito glorioso. Então, amiga e amigo, cada um tem que examinar a si próprio. Eu estou pregando a palavra de Deus, eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém, por favor, nem querendo acusar nada, nem ninguém. Eu estou aqui apenas tentando lhes dar o que Deus me tem dado, para que você também tenha o que Deus me tem dado. Tenha a paz. A paz que só vem quando a gente tem a alma focada na eternidade. A alma vivendo de acordo com as leis, os mandamentos da palavra de Deus. Se a gente está em paz, é porque a gente está andando de acordo com a vontade de Deus. Se a gente não está em paz, a gente não está andando de acordo com a vontade de Deus. Então a gente tem que se consertar. Espero tê-los ajudado. Se você quiser mais informações a respeito desse assunto, vá em uma igreja universal do Reino de Deus, porque, como só ia acontecer todas as quartas-feiras, nós trabalhamos, lutamos, nos empenhamos, oramos, ensinamos aquilo que Deus nos tem dado. Passamos para as pessoas aquilo que Deus nos tem dado. Hoje, em qualquer igreja universal do Reino de Deus. Deus abençoe vocês. E até amanhã. E vamos continuar no jejum de Daniel. O jejum de Daniel não é só jejum de informações, não, hein, pessoal? É jejum também de pecado, viu? Deus abençoe a todos vocês.